Agradeço ao presidente Otelino, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Hoje, estamos votando um empréstimo solicitado pelo governo do Estado do Maranhão junto à Caixa Econômica Federal. Esse empréstimo essa lei já foi votada aqui na casa, houve alguma imperfeição, está voltando agora para ser corrigida. E eu quero dizer que minha posição de antemão, e sempre disse aqui, é favorável ao pedido de empréstimo. Porque eu entendo que esses recursos irão ser aplicados para melhorar, no caso desse empréstimo, a infraestrutura da cidade de São Luís. Portanto, sou totalmente favorável. Acho, inclusive, que outros empréstimos foram fundamentais para hoje nós termos condições de estar fazendo investimentos no Maranhão. Eu me lembro que na legislatura anterior, o deputado César Pires era líder do governo e foi muito criticado. Eu vi as notas taquigráficas, foi muito criticado até pelos deputados de oposição de então, que diziam que o Maranhão não tinha capacidade de se endividar, que o empréstimo que foi pedido junto ao BNDES ia inviabilizar o próximo governo, que é o atual governo, ia prejudicar gerações. Esse que foi o discurso principal dos deputados de oposição, no sentido de votar contra o empréstimo do BNDES. E eu acho que essa posição dos deputados de oposição de então, eu acho que eles estão revendo essa posição, porque, de fato, com a crise que passa hoje o país, quase todos os estados sem condições de investir, e o atual governo está tendo 2,5 bilhões de recursos do BNDES para investir, e está dando continuidade nas obras, o que faz muito bem. É assim que deve ser, né? Então, eu acho que minha posição não vai ser igual àquela. Eu acho que esses recursos estão viabilizando o governo conseguir fazer investimentos. E ele, inclusive, tem a possibilidade, já encontrou a maioria da concepção dos projetos prontos, muitas obras contratadas, e está botando a sua visão nesse recurso desse empréstimo, né? E nessa questão específica da mobilidade urbana, eu vou votar a favor. Mas eu quero discutir tecnicamente a alteração que está sendo feita nesses recursos que estavam destinados à mobilidade urbana de São Luís. Esses recursos eram na ordem aproximadamente de 300 milhões de reais. E foram projetos que foram amplamente discutidos, inclusive com o governo federal, passou pelo Ministério das Cidades, passou pelo Ministério do Planejamento. Eu tive várias vezes, inclusive, reunido com a ministra do Planejamento de então, a Miriam Belchior, com o Garibe, que era assessor do Ministério das Cidades e foi secretário municipal de transporte de São Paulo, e foi concebido um projeto onde já foi, inclusive, licitado pelo então secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando, foi licitado grande parte desse projeto com recurso garantido de 300 milhões, que previa um transporte de massa para a cidade de São Luís, com recurso garantido, parte da obra licitada e que, sem dúvida, é fundamental para a mobilidade de nossa cidade. Eu ouço muito, deputado Bira, falar de VLT, né? Comprei o VLT. O VLT é apenas um veículo. O importante é o projeto, é a concepção do projeto, se realmente ele vai transportar a quantidade de gente necessária, se ele vai atender a capacidade, os bairros menos favorecidos. Por exemplo, na gestão anterior da prefeitura, compara o vagão, mas não tinha o projeto. E iam passar o VLT, de um lado era o aterro do Bacanga, do outro lado o anel viário. Quem é que ia andar no VLT? O principal no projeto de mobilidade urbana não é o veículo. Pode ser o metrô, pode ser o VLT, pode ser o BRT, pode ser o corredor de transporte. O principal, deputado Antônio Pereira, é o corredor de transportes que trafegue mais gente, que carregue mais gente e que ele seja livre. A pessoa que pega o transporte no Baiobão sabe que daqui a 10 minutos ele vai estar no centro da cidade. Isso que é um projeto de mobilidade urbana. É claro que o veículo melhor, mais confortável, mais rápido é o metrô. É o metrô porque não depende de percurso, é por baixo da terra, pode ser feito percurso, é mais rápido, é mais confortável, mas em compensação é o mais caro de todos. Então você tem que ver o custo-benefício. Depois do metrô seria o VLT, mas tem que fazer toda a instalação elétrica também para o VLT percorrer. E outra opção é o BRT, que é o ônibus articulado, que vai num corredor exclusivo,
que não, ele só para nas paradas e não tem nenhuma interferência, que foi o projeto concebido junto ao Ministério das Cidades. Então, o projeto que eu acho que está sendo alterado é esse projeto, que foi aprovado pelo Ministério das Cidades, e, inclusive, a Prefeitura teve que adaptar seu projeto para interligar com esse projeto do corredor metropolitano. Ele vem, deputada Valéria, desde a BR-135, no funil, passa pelo conjunto São Raimundo, no muro ali do aeroporto, passa pela UEMA, quer dizer, passa pela cidade operária, atinge o São Cristóvão, chega na Estrada Maioba, o Coatrac também, o Coatrac 4 também é beneficiado, o Maiobão também é beneficiado. A maioria dos moradores do Maiobão hoje não vem mais para João de Albuquerque. Eles pegam a Estrada Maioba e vão pelo Beira-Rio, por causa do tráfego. Então, esse transporte ia transportar em torno de 200 mil pessoas por dia. Existia o estudo de origem e destino, não era um achômetro. Ele tinha todo o estudo técnico de viabilidade. Então, nós íamos implantar, e está o projeto aí, que eu acho que está sendo alterado, que era o transporte de massa que atingia Cidade Operária, Maiobão, Vila Luizão, Divinéia, São Cristóvão e tantos bairros, mais de 200 mil pessoas iam transportadas. É claro que nenhum projeto dessa magnitude, ele não tem os seus impactos. Tem um impacto ambiental, tem um impacto social. Por que o social? Porque tem que ser feitas indenizações, pessoas têm que ser remanejadas. E eu acho que a grande dificuldade, pelo que eu percebi, o governo atual está preocupado com o impacto social, que é realmente algo que tem que se preocupar. E não deseja fazer indenizações da Avenida dos Holandeses. A Avenida dos Holandeses é um corredor importantíssimo, que a faixa de domínio da rodovia foi ocupada pelos comerciantes que estão ao longo da Avenida dos Holandeses. Então, eles ocuparam para fazer estacionamento, mas o terreno não é deles. O que tem que ser indenizado são as benfeitorias. Isso vai trazer transtorno, vai trazer desgaste, mas é um projeto fundamental para São Luís. Então, o que eu questiono, deputado Otelino, é que está mudando esse projeto de transporte de massa para fazer o prolongamento da litorânea. Esse empréstimo da Caixa Econômica é para ajudar no prolongamento da litorânea. É importante? É importantíssimo. Vai beneficiar mais quem? Quem mora no Calhau, quem mora no Olho d'Água, e vai beneficiar também o turismo. E está se trocando um projeto que vai beneficiar o Maiobão, que vai beneficiar a Cidade Operária, que vai beneficiar a Vila Luizão, que vai beneficiar a Divinéia, por um projeto que vai beneficiar o prolongamento da litorânea. Deputado Max Bairro, me permite uma parte, deputado Rafael Leitor. Eu vou concluir meu raciocínio. Então, eu acho que um não exclui o outro. Se tiver que conseguir recursos para prolongar a litorânea, é importante para o turismo. E o trecho é muito pequeno. Me parece que é da São Geraldo até a São Carlos. De extensão muito pequena, porque o custo é muito alto. Então, é importante, agora não em detrimento de um projeto de mobilidade urbana, de transporte de massa, aprovado pelo Ministério das Cidades, que disputou com vários outros projetos, que está articulado com um projeto da Prefeitura de São Luís. Então, eu acho que isso é um equívoco. Ninguém faz omelete sem quebrar ovo. Então, você vai ter o desgaste de desapropriar, de tirar o estacionamento, de pagar o estacionamento, da população ficar chateada enquanto a obra está em andamento. Tudo isso faz parte. Agora, o benefício de você implantar um transporte de massa de São Luís é enorme. E cada dia que passa, cada ano que passa, as dificuldades são maiores, porque vai se ocupando e o custo fica muito mais alto. Eu me lembro, deputado Hélio, que existia a linha de trem, onde hoje é a Avenida Luiz Rocha. Começou a prefeitura a fazer lá um corredor. Quando chegou numa casa lá, teve dificuldade de indenizar. Hoje está inviabilizado a Avenida Luiz Rocha, que é a linha de trem, para fazer um corredor de transportes. Então, eu acho que nós não podemos perder essas oportunidades. O projeto tem um recurso, 200 milhões do BNDES, mais do OGU, foi aprovado no Pacto Mobilidade, é um transporte de massa, tem todo o estudo de origem e destino, beneficia a população mais carente, nós não podemos abandonar esse projeto, sem prejuízo do prolongamento da litorânea. Então, eu quero discutir esse mérito, esclarecer as vantagens desse projeto e discutir tecnicamente. Eu não sou pelo quanto pior, melhor. Vou votar a favor do empréstimo da Caixa. Agora, eu acho que está se priorizando, privilegiando uma área mais rica da cidade, embora favoreça o turismo também, e se prejudicando esse grande projeto de mobilidade urbana. Deputado Rafael, com o maior prazer. Deputado Max, ouvi atentamente Vossa Excelência e entendo, e Vossa Excelência, em certo ponto, tem razão, mas a discussão deste projeto é o projeto da Avenida Litorânea, que custa em torno de 55 milhões, que é o valor do empréstimo.
faço coro às suas palavras com relação a este outro projeto importante de mobilidade. Me coloco aqui à disposição, inclusive, para que a gente possa resgatar este projeto e saber realmente qual foi o problema. Este aqui, nós estamos aqui, nós deputados, tendo a responsabilidade de aprovar para que a gente não possa perder este recurso. Não sei se este projeto que Vossa Excelência está falando, se o Estado não conseguiu acessar esses recursos, porque tem algumas regras que, por exemplo, este empréstimo passa, que se nós não cumprirmos na data de hoje, corre o risco do governo do Estado perdê-lo. Então, para que não ocorra, talvez, o que ocorreu com esse projeto que Vossa Excelência está colocando, é por isso que nós estamos aprovando hoje esta adequação à lei que nós já aprovamos em abril por exigência do STN. Então, acredito que Vossa Excelência tem total conhecimento do caso, agradeço, inclusive, o voto favorável, porque é dessa forma que a gente vai melhorar a mobilidade de São Luís e do nosso Estado. Eu agradeço Vossa Excelência tem sempre trazido a essa tribuna temas técnicos importantes, como a questão do saneamento, e quero dizer a Vossa Excelência que a informação que eu tenho é que, em função das dificuldades das indenizações ao longo das holandesas, está sendo abandonado esse corredor de transporte e fazendo um sistema binário para vir pela holandesa e voltar pela litorânea. A litorânea não comporta transporte de massa. De um lado é o mar, de outro é as dunas. Quem é o povo que vai andar em transporte de massa na litorânea? Então, a informação que eu tenho extraoficial, posso até estar enganado, é que está sendo abandonado o corredor da Avenida dos Holandeses para ser feito um sistema binário. Vem pela Avenida dos Holandeses e volta pela litorânea. Na litorânea não comporta, na minha concepção, não comporta transporte de massa, porque não tem nem gente para transportar. De um lado é mar, do outro lado é duna. Mas esse é um debate técnico que eu queria que o governo avaliasse. Vou votar a favor do empréstimo, mas esse debate é o importante que essa casa faça. Muito obrigado.